Eu quero, nesse momento tão precioso e tão glorioso, expressar a minha alegria de estar nesse momento falando do amor de quem me salvou, do amor de quem fez tudo por mim, do amor de quem um dia falou ao meu coração através de seu sangue vertido na cruz do Calvário. O mundo hoje, ele está passando por momentos muito delicados. Todo o mundo, todos os continentes desse mundo hoje estão sofrendo muito com muitas coisas ruins que estão acontecendo. E todos nós somos testemunhas, porque somos informados a cada instante através de toda a mídia. Por isso, eu quero, em nome do Senhor Jesus, nesse momento fazer uma oração para começar com a total ajuda e inspiração do Santo Espírito de Deus, um tema muito interessante que eu sei que você vai estar se beneficiando desse tema que eu irei abordar. Mas antes, eu quero, em nome do Senhor Jesus, fazer uma oração. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, nesse momento eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que tu fales aos corações que vão estar me visualizando a partir de agora, Senhor, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, nesse momento, trazer ao seu coração o que está escrito em Romanos, capítulo 12 e versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabemos que precisamos ter o nosso entendimento transformado e por isso é necessário que tenhamos em mente que Deus, o único Criador que nos deu vida e que nos dá a capacidade intelectual de sermos seres pensantes, de sermos seres que podemos tomar decisões, que somos racionais, Deus nos deu essa capacidade maravilhosa. E essa capacidade se constitui em, em uma dádiva divina muito preciosa, muito valiosa, com a qual eu e você podemos subsistir socialmente, podemos subsistir em outras áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, o versículo 2 de Romanos 12, no Novo Testamento, nos diz para que nós não nos conformemos com este mundo. Interessante que o mundo a que se refere o escritor aos Romanos não se trata de esse mundo que você pode ver como os rios, os mares, as florestas, os animais. Não, não é esse mundo. Esse mundo, você estando em contato com ele, não há nenhum tipo de contexto pecaminoso. Mas o mundo que nós estamos referindo em Romanos 12, 2, é o mundo onde as ideologias, é o mundo onde a maioria dos homens compartilham ideias humanistas, hedonistas, egoístas, enfim, onde nós sabemos que formadores de opiniões, eles fazem com que muitos outros sejam seus seguidores e, em muitos casos, em uma direção oposta à direção que Deus quer que sigamos. Por esse motivo é necessário que nós tenhamos um referencial. A palavra de Deus, ela pode não ser considerada um bom referencial para muitas pessoas, porque eles tomaram decisões e fizeram outras escolhas. Porém, você que está ao meu alcance nesse momento, você pode pensar no seguinte: muitas pessoas como eu, no meu caso, há cerca de 37 anos, eu tomei a decisão de seguir o bom mestre, que é o Senhor Jesus, para me ensinar, o bom pastor, que é o Senhor Jesus, para me alimentar espiritualmente, o bom amigo, que é o Senhor Jesus, que sabe me compreender, o bom pai, que é o Senhor Jesus, que me dá
uma condição de eu me sentir como filho. O bom Jesus, que é o meu Deus, a quem eu adoro. E esse bom Jesus, ele me deu condições de eu compreendê-lo. Porque a melhor maneira de você seguir o Senhor Jesus é tomando a decisão de voluntariamente querer conhecê-lo. E não existe uma fonte de informação melhor do que a palavra de Deus. Nós temos de Gênesis a Apocalipse 66 livros, sendo que são 39 no Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, e de Mateus até Apocalipse, são 27 livros, totalizando 66 livros. E esses 66 livros, como por exemplo o Novo Testamento, o Antigo Testamento ele diz, Jesus virá. E o Novo Testamento diz, Jesus já veio e vai voltar. Que coisa interessante. E nessas expressões, nessas afirmações, eu já sintetizei toda a Bíblia. Agora a palavra de Deus, ela fala de si mesma. Por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando diz que ela é mais preciosa, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva por quê? Porque ela, aplicada ao nosso coração, à nossa vida pelo Espírito Santo, ela produz vida espiritual. Ela é eficaz por quê? Porque ela atinge os pontos que devem ser atingidos. E Deus sabe quais são esses pontos. De repente, nossos temperamentos, nossos pensamentos, nossas decisões, nossa forma de ser, nossa maneira de pensar, etc, etc. Então, ela é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa penetração na divisão da alma e do espírito significa que ela pode atuar nos nossos desejos e pode atuar no nosso intelecto simultaneamente. E juntas e medulas significa que ela pode nos persuadir a andar em retidão e simultaneamente nos persuadir a não ficarmos estáticos, mas dinâmicos, isto é, procurando sempre dar frutos para Deus. Que coisa maravilhosa! Então, esse mundo a que se refere Romanos 12, versículo 2, é o mundo em que nós estamos vivendo, cheio de ideologias, cheio de filosofias, cheio de pessoas fazendo afirmações e muitas delas totalmente contradizentes em relação à própria palavra de Deus. Falando em palavra de Deus também, eu quero trazer uma elucidação rápida a respeito do seguinte. Muitas pessoas hoje leem a palavra de Deus, compram a Bíblia, mas infelizmente, em muitos casos, não interpretam os textos corretamente, porque o texto sem contexto, ele é pretexto para o entendimento errado ou para heresias. Por esse motivo, é necessário que sejamos cuidadosos com relação a nós compreendermos a palavra. A palavra de Deus não pode ser compreendida por pessoas que sejam de um QI muito elevado. Isso não interfere. A palavra de Deus tem que ser compreendida por pessoas que tenham a mente de Cristo, pessoas transformadas pelo Senhor, pessoas que passaram por um processo por um processo progressivo de salvação e conversão. E isto só acontece quando a pessoa entrega sua vida ao Senhor Jesus, quando a pessoa confia que Ele vai ser o Senhor da vida dela, quando ela se submete ao seu senhorio e aprende com Ele, o Senhor Jesus. Por esse motivo, em Lucas capítulo 24, versículo 45, está escrito: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem é que abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras? O Senhor, que nos deu existência, o nosso Criador. Porque para quem não sabe, Pai,
Filho e Espírito Santo é apenas um Deus em três pessoas. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 7, está escrito: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, os três são um. Somente este único Deus em três pessoas, as três pessoas são distintas entre si, porém não são três deuses. Muito cuidado com isso. Por esse motivo nós temos o Deus único, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Interessante que quando o Senhor Jesus, em João capítulo 12, versículo 31, se expressou de uma maneira muito interessante, dizendo: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então ele se referiu ao mundo nesse sentido de um mundo dominado por este príncipe que é Satanás. Isto não é uma história com E. Isso é um fato. Porque o próprio Senhor Jesus, no evangelho dele, conforme escreveu Mateus, no capítulo 4, está registrado um diálogo entre o Senhor Jesus e o diabo. Então, se o diabo fosse uma força ou uma invenção ou algo fictício, como o Senhor Jesus poderia conversar com alguém que não existe, não é verdade? Assim como existem alguns heréticos que afirmam ser o Espírito Santo uma força ativa de Deus. Mas esses heréticos se esqueceram que a Bíblia deles, ela tem mais de 1.300 adulterações dos textos sagrados que deveriam não ser alterados. E por esse motivo, dá margem de eles afirmarem essas mentiras. A Bíblia fala que em Isaías 63, versículo 10, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E também em Efésios, capítulo 4, você vai encontrar, depois do versículo 25, que nós também não podemos entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia também nos mostra em João, Evangelho, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ele é uma pessoa. Essa mentira dizer que ele é uma força ativa e que Jesus ele é simplesmente inferior a Jeová, isto é uma falácia, isto é uma mentira altamente diabólica. O Senhor Jesus, certa ocasião, em João, capítulo 8, versículo 56 em diante, ele afirma que ele pré-existia, dizendo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, se ele reconhecia e conhecia a sua pré-existência, logicamente ele não é filho legítimo da virgem, que deixou de ser virgem quando ele nasceu, porque não houve cesariana. Naquele tempo não se fazia cesariana. Logo, ele nasceu pelas vias normais. E se nasceu pelas vias normais, ela deixou de ser virgem a partir do momento que ele nasceu. Concorda comigo? Claro, porque é o mínimo que a gente espera das pessoas, é um graminha de bom senso, que vale mais do que uma tonelada de blá 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 inútil. Agora vamos continuar. Então, quando ele disse em João 12, versículo 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, ele estava se referindo tão somente a um dia em que Satanás recebeu esse lugar de príncipe deste mundo. Porque até então o príncipe deste mundo era o próprio Deus, que visitava Adão e Eva no jardim do Éden, na viração do dia. E a partir do momento que Adão e Eva deixaram a palavra da serpente sobrepor a palavra do Senhor, então eles trocaram de Senhor. Trocaram do Senhor Deus para Senhor com S minúsculo, Satanás. E por esse motivo a Bíblia diz, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que eles foram expulsos do jardim do Éden. E eles foram expulsos, eles não foram convidados a sair, eles foram expulsos. A palavra está escrito expulsos. Isso foi uma penalidade. E depois dessa expulsão, o mundo ficou como? O mundo ficou assim, totalmente envolvido pelas trevas. Por esse motivo, está escrito em João 12, 31,
que o juízo deste mundo seria agora, a partir de Cristo, e que seria expulso o príncipe deste mundo. De que maneira ele é expulso? Porque ele ainda está atuando. Então, como é que ele é expulso? É simples. Quando uma pessoa, escrava das drogas, escrava das prostituições, dos homicídios, de toda sorte, peculato, etc, 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 toda sorte de pecado, ela entrega a sua vida para o Senhor Jesus de todo o seu coração com sinceridade, então os seus pecados são perdoados, se ela se arrepende, é claro, e ela passa a ter uma nova vida. Por esse motivo, está escrito em 2 de Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus vem nos limpa, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e então o Espírito Santo vem e habita em nossa vida. 1 de Coríntios 3, versículo 16. Agora, nós não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos. Isaías 24, versículo 5 diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, a terra está contaminada e por isso este mundo está contaminado. Quem foi que contaminou? Foram os anjos do Senhor? Não, foram os anjos caídos em comunhão com aqueles que desprezam a Deus. Isso continua até hoje. Hoje, por exemplo, que eu estou ministrando essa palavra, hoje é dia 8 de maio de 2018. Até aqui, estou vendo o diabo operar em todo o mundo. Através de quê? Do homem comungando com ele, com suas ideias. Porque a inspiração do diabo é para fazer o mal. E a inspiração de Deus é para fazer o bem. Então, quando uma pessoa está fazendo mal, ela tem duas fontes de inspiração maligna. Primeiro, é do próprio diabo. Segundo, é a do seu próprio coração, que está já corrompido. E ela, no seu caráter, está corrompida. Agora, vamos lá. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, está escrito assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Então Deus esquadrinha os nossos pensamentos, o nosso coração. Então, se ele vê alguma coisa boa, ele vai se agradar. Por esse motivo, no Salmo 19, versículo 14, está escrito: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Quem passa pelo processo de transformação do seu entendimento, promovido, protagonizado pelo Espírito Santo, utilizando o único elemento que ele utiliza, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17, assim nós nos tornamos novas criaturas. Aí eu pergunto, o que fazer para ter um entendimento transformado pelo Senhor Deus, pelo Senhor Deus Trino? O que fazer? Primeiro, dar ouvidos à voz do Senhor. Está escrito em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, elas me seguem. Então você deve de ser ovelha do redil do Senhor. Número 2, o que fazer para ter um entendimento transformado pelo Senhor? Permitir que o Espírito Santo te guie a sua vida. A Bíblia fala, Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filho de Deus não é aquele que diz que é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. É uma diferença. Falar que pode não ser. Agora, se for guiado pelo Espírito Santo, se fala ou não, é filho de Deus. Outra coisa, número 3, abrir o coração para o Senhor Jesus entrar. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Estamos chegando ao final dessa meditação. Eu espero que você queira ter um entendimento transformado. Se você quiser entrar em contato comigo e fazer perguntas, trabalhando para o Senhor, @gmail.com. Vou repetir, trabalhando para o Senhor, @gmail.com. Eu sou o pastor Antônio Carlos, mas não sou pastor feito em proveta, nem tampouco em micro-ondas. Eu levei muitos anos para chegar e graças a Deus, Deus tem me confirmado, tem me ungido. E outra coisa muito importante, muito interessante, eu tenho sensibilidade espiritual e tenho conhecimento bíblico para te ajudar. E eu farei com todo o prazer. Agora, um detalhe, você, se não tem ainda, procure uma igreja evangélica. Se está afastado, procure uma igreja evangélica.
Eu, particularmente, pertenço à Assembleia de Deus há mais de 30 anos. E indico para você. Porém, se você quiser ir para Batista, Metodista e qualquer outra, fica à sua vontade, o seu critério. Apenas eu desejo que Deus te abençoe grandissimamente, que o Espírito Santo te dê uma oportunidade de você refletir nessa mensagem e ser abençoado pelo Deus a quem eu sirvo e a quem eu glorifico nesta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado.